Câmara, a votação ontem se estendeu por toda a madrugada. Os deputados votaram o pacote de medidas contra a corrupção e acabaram desfigurando o projeto enviado pelo Ministério Público Federal. Das 10 medidas, apenas 2 foram mantidas integralmente. Entre elas, a que criminaliza a prática do Caixa 2 e, muito importante, sem anistia para práticas anteriores à lei. A previsão era iniciar o debate das medidas do pacote anticorrupção no fim da tarde de ontem. Mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, decidiu inverter as votações e a discussão só começou às 9 da noite. À meia-noite e 12, saiu o resultado da primeira votação, a do texto principal, que mantinha a essência das 10 medidas apresentadas pelo Ministério Público com o apoio de 2.400.000 assinaturas. O placar? 450 votos favoráveis, 3 abstenções e apenas o deputado José Geraldo, do PT do Pará, contra. Mas a partir daí foram 13 votações madrugada adentro, num trabalho bem coordenado que desfigurou o texto aprovado. 1h21 da manhã. Com o apoio de 16 partidos de governo e oposição, foi aprovada emenda assinada por Everton Rocha, do PDT, que prevê penas de 6 meses a 2 anos de reclusão para juízes, procuradores e promotores que cometam crime de abuso de autoridade. Os juízes, por exemplo, podem ser punidos se falarem sobre processo em julgamento. 2h28 da manhã. 18 partidos ajudaram a aprovar um destaque do PR, que retirou do projeto a proposta que permitia ação na justiça para recuperar bens e valores desviados antes da condenação final do réu. 2h35 da manhã. 12 partidos conseguiram aprovar um destaque do PT, que retirou o condicionamento da progressão de regime ao ressarcimento de danos causados por crime contra a administração pública. 2h49 da manhã. 13 partidos apoiaram uma emenda assinada por Afonso Florencio, do PT, que derrubou do pacote anticorrupção a regra para que o tempo de prescrição de um crime seja contado a partir do oferecimento da denúncia e não do recebimento da denúncia. 18 minutos depois, com o apoio de 12 partidos, foi aprovado um destaque do PP, PTB e PSC para não punir funcionários públicos pelo crime de enriquecimento ilícito e tirar do pacote a regra que permitia a recuperação dos bens roubados para a União. 13h55 da manhã, com o apoio de 11 partidos, o plenário aprovou um destaque do PT, que retirou do pacote as regras para o acordo de leniência, a delação premiada das empresas. Com a retirada, prevalecem as regras atuais, que não obrigam o aval do Ministério Público para o acordo, que pode ser feito apenas com a negociação entre governo e empresas. 4h14. 19 partidos apoiaram e foi aprovado destaque do PP, PTB e PSC, que retirou a multa a partidos políticos responsabilizados por ilícitos. 4 minutos depois, 15 partidos apoiaram o destaque do PR, para revogar dispositivos que tratam da desaprovação das contas dos partidos. Foi mantida a responsabilização civil e criminal de dirigentes partidários somente se houver irregularidade grave e insanável com enriquecimento ilícito. Quando os deputados deixaram o plenário da Câmara por volta das 5 da manhã, apenas 4 das 10 medidas do pacote anticorrupção do Ministério Público estavam de pé. Ainda assim, 2 parcialmente. Pelo menos a criminalização do Caixa 2 foi mantida, sem anistia para quem responde a crimes relacionados à prática como corrupção e lavagem de dinheiro. Um ponto muito importante do projeto original contra a corrupção. A Câmara também manteve a proposta que torna crime hediondo corrupção com desvio de dinheiro acima de 10 mil salários mínimos. Hoje, cerca de 9 milhões de reais. Outra medida considerada essencial pelos procuradores. O presidente da Câmara fez o que prometeu. Em todas as votações, os deputados tiveram que assumir como votaram. A votação foi nominal, quer dizer, foi tudo muito transparente, eu acho que isso foi importante. O líder do PDT comemorou a aprovação da proposta dele, que enquadra juízes e procuradores no crime de abuso de autoridade. Todos os agentes públicos têm que estar à luz da lei. Se quer se construir um país que de verdade se discuta os problemas, todos têm que estar à margem da lei. À margem não, dentro da lei.
O relator das medidas lamentou a mudança e criticou a rejeição da maioria das propostas. Disse que houve retaliação à Lava Jato. Tinham medidas em que o Brasil avançaria no mesmo patamar de países europeus, dos países mais avançados no mundo de combate à corrupção, e aí resolveram fazer picadinho disso e oferecer o quê? Oferecer desesperança para o povo brasileiro. O pacote anticorrupção segue para o Senado. O presidente Renan Calheiros disse que vai colocar as propostas em debate, mas apoiou as mudanças feitas na Câmara. Você, num regime democrático, propor teste de integridade, reportante do bem, fim do habeas corpus, validação de prova ilícita, isso tudo é defensável no fascismo, mas no Estado de Direito democrático, por favor, não. No G1, o portal de notícias da Globo na internet, você pode ver como cada um dos deputados votou.